Bom, o senhor sabe, nós tivemos aqui entrevista com o Lula, foi uma excelente entrevista, né? E o Lula falou sobre o Cesare Battisti, é uma questão que afeta o senhor, porque eu me lembro bem, eu cobri aquilo, cobri até criticamente, o senhor deve se lembrar disso, porque eu achava que estava errada aquela coisa toda, o Conari falou que não, essa coisa toda, mas eu sei que havia um clima, uma pressão muito grande de parte da esquerda brasileira que acreditava no Battisti, né? E eu queria saber do senhor como é que o senhor hoje analisa essa história, se o senhor repetiria o aconselhamento para o indulto, ou se o senhor hoje, à luz dos elementos que a gente tem, não teria tido essa decisão. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Olha, se os elementos informativos que estavam no processo, né, de extradição fossem os mesmos e as afirmações do Battisti fossem as mesmas, eu manteria integralmente a minha posição. Só que depois ocorreu um fato novo, né? Ele foi expulso do país, ele foi para a Bolívia, lá ele foi entregue para a justiça italiana, e lá ele deu outra informação, né? Inclusive contrariamente às provas que estavam no processo de extradição. Então, se ele tivesse dito aquilo que ele disse na Itália, aqui no Brasil, eu certamente não abrigaria ele, não deferiria o pedido de permanência dele no Brasil. Eu trabalhei não em função das pressões que eu recebi da esquerda brasileira e da esquerda mundial, inclusive, né? Tinha uma pressão sistemática muito forte, né, que vinha da França, que vinha da Itália e de outros países, particularmente da França, onde ele esteve ao abrigo da doutrina Mitterrand, né? Então, nós aqui no Brasil aplicamos, né, de maneira indireta, evidentemente, mas também com os elementos que o presidente Mitterrand lidou naquela época, aplicamos aqueles mesmos princípios, ou seja, ele assinou um documento na França de que renunciava à luta armada e que pedia asilo político. E a doutrina Mitterrand autorizava, né, esta deferência de refúgio. Foi o que nós fizemos aqui. O processo que me foi remetido, né, o processo de extradição, é um processo completamente falho, né? É um processo que não tinha nenhuma prova material e nenhuma prova indireta da participação dele nos assassinatos. Se ele participou dos assassinatos, como ele disse lá na Itália, né, ou então ele eventualmente teriam feito um acordo com o Ministério Público italiano para depois ter um relaxamento na prisão, mas não interessa. O que ele disse na Itália justifica, sim, a sua expulsão da Bolívia e o seu deferimento, né? O seu indeferimento do seu pedido de refúgio. O presidente Lula pareceu bem frustrado com relação a isso, enfim, ao desfecho dessa história toda, com a confissão dele na Itália. O senhor se sente traído também por ele, governador? Não, eu acho que o Lula colocou bem a questão, né? O Lula era chefe de Estado, né? E um chefe de Estado tem que responder politicamente perante os outros estados as atitudes que toma, né? Porque o Supremo Tribunal Federal deferiu ao presidente tomar essa decisão, né? E o presidente, então, tomou a decisão da permanência dele aqui. À medida que o presidente verificou que ele mudou o discurso dele, mudou a informação dele, é natural que o presidente, inclusive, tenha feito essa manifestação pública de desculpas. Mas não é o meu caso, né? O meu caso eu tratei juridicamente, tecnicamente, no âmbito do Ministério da Justiça e apoiado, inclusive, em outras decisões do Supremo Tribunal Federal, na época do Fernando Henrique. A decisão do Achille Lolo, por exemplo, que foi um participante também da luta armada na Itália, né? Então, um país, né, que deu asilo para o Stroessner, né, torturador, estuprador de crianças, né, que deu asilo para ativistas que desenvolveram a luta armada fascista na França contra o regime da Quinta República, né, é um país que respeita as regras internacionais de asilo, né? Então, eu não poderia ter outra atitude que não, mediante aquelas provas, ter a atitude que eu tive. Mas acho que o presidente respondeu corretamente. Ele, como chefe de Estado, né, que fica imprensado entre uma decisão e outra, tomou, né, a deliberação de fazer com que o Battisti permanecesse aqui. Depois o Battisti vai na Itália e diz que não foi isso, que ele realmente participou daqueles assassinatos. Então, o presidente Lula agiu corretamente. Eu até vi nas redes, né, algumas manifestações dizendo o presidente Lula está te traindo, ele está tomando uma atitude. Não, o presidente Lula não está me traindo, não.
Ele tomou a atitude que deveria ter tomado na época em que eu recomendei a permanência dele aqui, e tomou a atitude correta depois que o próprio Batista desmentiu a história que ele contou aqui perante o Ministério da Justiça e a própria Justiça brasileira. Governador, o senhor disse agora há pouco que, diante das provas ou da falta de provas, no caso do Batiste, o senhor não poderia tomar outra atitude senão defender ou dar a ele o estatuto de refugiado. No entanto, a postura do Supremo Tribunal Federal foi exatamente inversa, ou seja, o Supremo dizendo que ele, Supremo Tribunal Federal, era favorável à extradição de Cesare Battisti. Há uma contradição aí entre a sua posição e a posição do Supremo. Por quê? Porque mudou a composição do Supremo, né? Aquela composição do Supremo que tinha dado uma votação majoritária, né, para a permanência do Achille Lollo aqui, e outras pessoas que se originaram, né, da Itália, né, que estavam envolvidos naquela guerra secreta, né? Aquela guerra secreta que, de um lado, tinha os serviços secretos da OTAN, os fascistas organizados e cometendo também atentados terroristas brutais. Esta composição mudou, então apreciou de maneira diferente o caso do Battisti, por um voto, por sinal. Né? Mas essa decisão do Supremo foi como esse, é sempre um processo jurídico, constitucional, né, de matéria constitucional de alta relevância internacional, mas também um processo político. Né? Tanto é um processo político que sempre o Supremo Tribunal Federal aqui, quando chamado, acolheu asilos também de pessoas que cometeram atos terroristas e participaram de exércitos fascistas ilegais. Né? Não só aos Stroessner, como eu comentei, como também a membros da organização do Exército Secreto na França, né? Que estiveram aqui asilados. O Brasil sempre foi muito acolhedor, para a esquerda e para a direita. Né? Então eu não queria assumir o risco, né? E não assumiria de novo, de ser, né, um novo ministro que expulsasse uma pessoa que depois fosse ser considerada inocente. No caso concreto do Battisti, esse erro que eu cometi, em função das provas, vejam bem, não foi um erro de vontade política, pode ter sido um erro, sim, em função das provas que estavam no processo, porque o processo foi mal pedido, portanto, né? Então, o Battisti foi lá e confirmou, deu uma declaração contrária. Hoje ele está num cárcere, lá na Sardenha, isolado, etc. e tal. Eu não sei se ele falou a verdade lá ou aqui, mas pela verdade formal, pela verdade ficta que ele colocou na Itália, bem, se eu soubesse daquilo, se ele tivesse dito aquilo aqui no Brasil, eu teria também negado o refúgio para ele.